Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos ao canal #Dev. Eu sou Diego e na aula de hoje a gente vai aprender a fazer um cabeçalho responsivo. Então a gente tem um cabeçalho que funciona em desktop, vai funcionar em tablet, vai funcionar em mobile, com aquele menu hambúrguer que abre e fecha. Vai ser bem legal a gente construir. E o melhor de tudo, foi uma sugestão que vocês mandaram nos comentários de um dos vídeos passados. Eu dei uma olhada e trouxe aqui essa aula para vocês. Antes da gente começar, lembra daqueles avisos e pedidos que eu sempre faço. Primeiro, os pedidos. Like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para você receber todos esses conteúdos irados de desenvolvimento web full stack, JavaScript, HTML, CSS, frameworks e tudo que vocês pedirem aqui nos comentários. Então, coloca aqui nos comentários. Vou pedir pro pessoal da edição colocar aqui na tela o comentário que fez eu gravar essa aula daqui de cabeçalho responsivo. Eu olho os comentários e gravo para vocês. E agora os avisos, tem 3 links importantes na descrição. O primeiro é sobre a nossa formação completa Full Stack Impressionador. O segundo é um mini curso gratuito sobre desenvolvimento web Full Stack, algum tema variado. E o terceiro são os arquivos que a gente está usando nessa aula para você poder baixar, praticar e aprender. Porque se você não praticar, você não vai conseguir aprender o que a gente está mostrando aqui. Agora sim, chega de disclaimer, bora aprender o que a gente vai fazer na aula de hoje. Primeiro de tudo, F12 aqui, vou colocar aqui essa partezinha para dar o Toggle Device Toolbar, que ele vai me deixar, ele fica mais responsivo isso daqui. Então eu consigo, aumentar e diminuir o tamanho da tela. Então a gente tem um cabeçalho bem padrão. O do site da hashtag, se vocês forem dar uma olhada, e aqui eu coloquei, se você clicar aqui ele vai levar lá para o site da hashtag, é similar. Ao invés de ter os íconezinhos aqui no canto, ele tem botões ali, mas é bem parecido e você tem esse modelo aqui em vários sites. Aí o que a gente tem? Você vem colapsando, colapsando, até chegar um determinado momento em que não faz mais sentido ter isso daqui. Ou, se você tivesse mais textinho, o que aconteceria? Você teria que trocar isso daqui para um menu hambúrguer. E ele só fez esse vlau daquele que ele fez porque eu estou reduzindo a tela. E na vida real você não reduz a tela. Você abre ali o seu celular e acabou. Você não aumenta a tela do seu celular. Tanto que você deu um F5 aqui, tá tudo direitinho. E aí o que acontece? Quando eu clico aqui, pum, ele puxa ali o nosso menuzinho lateral e eu posso fechar aqui, ele abre e fecha ali o nosso menuzinho lateral. Então a gente já tem isso daqui pronto, vamos ver como é que a gente faz isso, como é que a gente tem um cabeçalho responsivo, respondendo, atendendo ao comentário, à sugestão que vocês mandaram. Show de bola! Vamos voltar para cá, começando com o nosso HTML. Já vou minimizar isso aqui, deixa eu aumentar aqui o nosso VS Code, e aí uma coisa que eu sempre faço, tá vendo que isso aqui tá muito grande? E tem essa rolagem aqui lateral, eu sempre venho nesse View Word Wrap, ou o Alt Z aqui, né? Alt Z. Pronto. Vamos lá, o que a gente vai ter? No nosso head, a única coisa diferente a gente vai conectar com o nosso Style CSS. Show de bola, tá aqui o nosso Style CSS, daqui a pouco a gente fala dele. Vou ter o meu header, e aqui a gente só tem o header, basicamente, e tô conectando com o script JS, que é bem simplesinho, mas vai ser importante para quando eu clicar. Opa, F12, deixa eu voltar aqui. Quando eu clicar no meu menu hambúrguer, ele abre o meu menu. Quando eu clicar no menu fechar, ele fecha o meu menu. Então vai ser importante. Dentro do meu header eu tenho o quê? Um container. E esse meu container tem tudo. Tem basicamente tudo que eu vou ter ali. O que eu vou ter nesse meu container? E aí por que a gente usa o container? Por isso aqui, Tá vendo? O meu header, que é o todo, é maior do que o container. O container tem só isso aqui, Ele vai ali de ponta a ponta, tá vendo? Esse é o meu container, esse é o meu header. Show! O que mais? O que a gente vai ter aqui? Eu vou ter uma âncora e dentro dessa âncora para a gente colocar um link, joga para o site da hashtag com a imagem do site da hashtag. Aí para você pegar, você pode abrir isso aqui, treinamentos.com. Botão direito, copiar, endereço da imagem. Beleza. Aí você consegue pegar essa imagem daqui ou é só baixar o arquivo que você consegue ter também. Show! Tem essa âncorazinha num canto e no outro canto eu tenho o quê? A minha navegação, que vai ser justamente essa tag de navegação. Eu já digo para os navegadores, tem aqui itens que vão me possibilitar navegar pela minha página. E eu coloquei uma classe de nave. Show! Aqui dentro, o que eu vou ter? Um SVG. Onde é que eu busquei esse SVG? Que é do menuzinho de hambúrguer. Aqui, Hero Icons. Tem uns ícones bem legais lá. Aí você vem aqui, tem o bar. É isso aqui, bar. Mas se você colocar hambúrguer também, ele já sabe que você está se remetendo aí. Aí se você tiver no React, você pode copiar o JSX, e se você tiver no HTML cru, você pode pegar o SVG. Você dá um copy e joga ele para cá. Show!
A única coisa que eu mudei foi a classe, para eu colocar essa classe para eu poder formatar ele depois. Tá bom, é o nosso menuzinho hambúrguer, só que você não tá aparecendo aqui o menu hambúrguer. Por quê? Ele tem um display none, ele fica oculto. E aí quando eu chego aqui em 760, se eu não me engano, aí ele fica com display flex. Show! Mas aqui a gente ainda tá no HTML. Vamos lá, vou ter uma UL, uma Unordered List, uma lista não ordenada, então ela não é numerada, né? E aqui dentro dela, classezinha navlinks, tem um outro SVG que eu também peguei no Hero Icon, só que esse daqui é o do X, e eu coloquei uma outra classe de menu fechar, para eu conseguir separar os dois, mas eu consigo também fazer uma formatação global para o ícone, por quê? Eu consigo formatar pela tag. Os únicos dois SVGs que eu tenho na página são esses. Se eu não tivesse, eu poderia colocar nas duas uma outra tag. Menu, ícone, por exemplo, e elas compartilham essa tag, não, essa classe. Beleza. Tem aqui o meu menu fechar, e aí eu vou ter dois LIs, né? List Item, um item de lista dentro da minha UL, e cada um deles eu tenho a minha âncorazinha e todas elas jogam para cá. A gente poderia colocar, ó, se você tivesse seções na página, início, aí ele iria para a seção de ID início, serviços e contato. Ou você coloca as páginas do seu site propriamente ditas. Beleza, acabou. O nosso HTML é só isso. E aí vamos lá, como é que vai funcionar a brincadeira de quando esse daqui aparece, o hambúrguer, e quando esse daqui aparece, que é o nosso X. E quando isso daqui, ó, esse UL aparece ou some também. Então vamos lá. Vamos ter que abrir o nosso style.css aqui. Reset padrão, zerando margin, padding e box sizing, border box. Diego, tá padrão isso daí, mas eu não sei. Se você não sabe isso daqui de CSS, provavelmente você já tinha que ter voltado lá numas aulas iniciais. E aí eu vou pedir pro pessoal colocar no card uma aulinha onde a gente mostra toda essa parte mais básica ali de CSS. A gente fala do reset também. Show! Colocando font family Montserrat e mudando a cor do fundo para ficar um cinzinha, para não ficar branco. Beleza? E aí agora a formatação do header efetivamente. Cor de fundo é esse azul escurão. Padding um pouquinho menor em cima do que dos lados. Cor da fonte branca. Cor do tamanho da fonte 18 e peso da fonte semi-bold. Show de bola. Basicamente estou formatando esses textos aqui. Só que se eu não fizer nada com a minha âncora, olha o que vai acontecer. Ela vem com aquela corzinha padrão já da âncora, né? Então mesmo eu colocando aqui, ó, no elemento de header, ó, color white, tá vendo? O que ele faz? Como é uma âncora, a âncora já tem por padrão esse color. Esse color tá passando pela frente. Aí eu tenho que falar, não, ó, vai lá e herda propriamente dito a cor. Aí ele vai pegar o branco. Beleza. Então essa é a formatação que a gente tá fazendo. E o text declaration none para ele não ficar com o sublinhado, que vai ficar meio feio ali. O L, list style none. Isso daqui vai tirar os pontinhos que a gente tem nos itens de lista. E o SVG, ó, aqui que eu falei que ia formatar o SVG, tanto o hambúrguer quanto o X vão ter a largura de 32 pixels. Beleza. Nosso container, também um container padrão, max width de 1200 pixels, que é basicamente uma tela Full HD, né? E aí mais do que isso ele fica ali centralizado. Margin, aqui que eu estou centralizando ele. Então, ó, se eu deixo ele bem grande e venho aqui, ó, passo aqui, ele o alto deixa automático, ele deixa ele centralizado, ele coloca metade de um lado, metade do outro. Display Flex, por quê? Eu tenho dois grandes grupos aqui dentro. Esse grupo e esse outro grupo que é o meu nav. E eu coloco Justify Space Between, que ele joga um para cada ponta ali do meu conteúdo. E Align Item Center, que aí eles centralizam na vertical aqui, o Justify Space Between, que mexe na horizontal. Navlinks, que são esses aqui, ó, Navlinks, Display Flex de linha e um gap de 16 pixels, só para eu espaçar esses elementos. Menu fechar, e aí, lembrando também, mas como aqui é algo mais de responsividade, algo um pouquinho mais avançado, essa parte aqui já deveria estar mais tranquila. Mas se não tá, não tem problema. Tem a aulinha aqui onde a gente explica sobre Display Flex também, que é a principal ferramenta que você vai usar na criação de layouts modernos. O Flex e o Grid também. Vai ter aula de Grid também. Pedi pro pessoal deixar aí no card para vocês. Menu fechar. Aqui que começa a ficar interessante. Vem aqui, ó, e já vou mostrar como é que ele tá. O menu fechar, que é esse íconezinho daqui, olha como é que fica o posicionamento dele. O posicionamento dele é fixed, ou seja, ele está sempre fixo na tela. Aonde exatamente da tela? A 15 pixels da direita e a 15 pixels do topo. Então tá aqui, ó, 15 pixels da direita, 15 pixels do topo.
independente do tamanho na minha tela. Ela sempre vai estar daquela forma ali. E aí, quando fechou, ele não estava mais sendo visível, mas ele está sempre ali. E, beleza, meu menu fechar é isso daqui. Tanto o menu hambúrguer quanto o menu fechar, o padrão dele, ó, display none. Por isso que ele sempre fica oculto, ó. Então ele tá aqui, ó, dentro do Nav, ó, tá vendo? Nav Links. Aqui tá aparecendo o Nav Links, só que não aparece o menu fechar. Por quê? Display none. E o menu hambúrguer? Também display none. Volto pra cá. Agora sim, o que acontece quando eu saio daqui, ó, pra cá? Eu tenho esse nosso breakpoint, que vai ser o nosso Media Query de Max Width 767 pixels. Diego, por que 767? Você vai ver alguns construtores de página que eles usam esse breakpoint específico para delimitar os mobiles deitados. Então você tem o mobile em pé e quando você deita ele, ele fica com 767 pixels, mas você pode fazer outro breakpoint, por exemplo, quando for quebrar o seu textinho dali. Repare o que eu faço. Menu hambúrguer vira display flex. Show de bola. E agora, aqui é que está toda a personalização para deixar o Nav Link dessa forma. Grandão assim. Repara como é que ele fica, ó. E isso daqui é o nosso Nav Link, tá vendo? Olha o que a gente vai fazer. Position Fixed, então ele vai ficar fixo na tela. E agora eu uso o Inset 0. O que é o Inset? Se você passar aqui, ele vai te dizer. É um shorthand pro top, right, left e bottom. Você consegue dizer aqui como é que vai ser. Então eu tô dizendo, ó, ele tem que estar a 0 pixels do topo, da direita, de baixo e da esquerda também. Ou seja, ele pega todo o tamanho da tela. Background Color, coloco a mesma cor do header. Padding, 36 pixels, que é esse paddingzinho daqui que a gente está usando. Flex Direction, e ele já é um flex, né? O meu Nav Links, ó, ele já é um flex. Aí eu falo, ó, agora é coluna, eu quero os links em coluna. Align Item, Center, vai centralizar agora todo mundo no horizontal, e aí muda, né? Agora virou horizontal, por quê? Porque o Flex Direction, ao invés de ser de linha, virou de coluna. E o Justify Content Center, porque ele estaria lá em cima, centralizado. Agora eu centralizei ele no meio também. Então esses dois centralizaram ele na minha tela. E aqui, ó, que tá o pulo do gato. Olha isso daqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, 50%, por exemplo. Vou deixar aqui, ó. Tá lá. Olha como é que ele fica. O que eu tô fazendo? Qual que é o padrão dele? Eu crio ele inteiro, só que eu não quero que ele apareça. Eu poderia fazer o quê? Dar um display none nele. Só que se eu der um display none, tem um problema que eu não consigo animar a transição. Então, quando eu fosse abrir ele, pum, ele ia aparecer na tela, quando eu tirasse, pum, ele ia sumir da tela. Se você gostar assim, pode fazer. Mas eu prefiro jogar ele de baixo para cima ou de um lado para o outro. Então, o que a gente faz? O padrão dele, ó, a gente vai usar um transform, translate, que ele vai, ó, e aqui o X, eu estou simplesmente deslocando ele no eixo X, de um lado para o outro. O que eu estou fazendo? Ó? Eu quero deslocar ele 100%. Então, ele vai pegar, ó, aqui está a parede. Se eu for deslocar ele exatamente do tamanho dele, ele vai fazer o quê? Ó? Aqui. E ele vai ficar assim, pro outro lado dali. Então ele joga 100% ali pro lado, ó, pronto. Ele tá aqui no meu cantinho agora. E aqui a gente usa uma transição. Para quando eu for mexer nessa propriedade de novo, ele animar essa transição, ter essa transiçãozinha dali. Transform, que é a propriedade, is, que é a função, e o número ali de milissegundos ou segundos eu posso colocar para essa nossa transição. E aí, perfeito. Agora que tá, o que vai acontecer? Se eu tiver, olha aqui agora como é que ficou meu seletor. Se eu tiver lá em cima uma classe menu aberto, eu quero formatar como o meu menu fechar. Ele vai aparecer. Então, se o meu menu está aberto, o meu menu fechar tem que estar aparecendo. Porque pensa, se ele está aberto, eu tenho que ter a possibilidade de fechar ele. Então, perfeito, faz sentido. Mas se o meu menu está aberto, faz sentido o menu hambúrguer estar aparecendo? Não, ele tem que sumir. Então é justamente o que acontece. Display none. É inverso aqui, os dois. E por fim, quando eu estou com o menu aberto, o que acontece com o meu Nav Links que está lá para a direita? Ele está para a direita da minha página. Eu falo, não, aparece. Então ele vem, ó, translate x, 0. Então ele mexe nessa propriedade que está sendo, ó, tá aqui no transition e ela tem essa animaçãozinha interessante. Show de bola! Então o X da questão agora é como é que eu adiciono e como é que eu tiro essa classe menu aberto acima do menu fechar e acima do menu hambúrguer. A gente usa o nosso JavaScript, que é bem simplesão esse daqui nesse caso. Vamos lá, o que a gente está fazendo? Estou criando duas variáveis, botão hambúrguer e botão fechar, Document Query Selector e ó, o mesmo seletor que a gente usa no CSS. Estou selecionando a classe menu hambúrguer, a classe menu fechar. O que eu faço com o menu hambúrguer, ó, o botão hambúrguer? Eu vou adicionar um evento de escuta nele, relacionado a um clique. Então, toda vez que eu clicar nesse meu botão, eu vou executar essa funçãozinha daqui, que é uma arrow function. Nada mais é do que uma função um pouquinho mais recente, mais moderna. E tem a aulinha de arrow function também,
e alguns outros conceitos de JavaScript que são muito importantes de você saber. Beleza. E aí o que eu vou fazer nessa minha função? Então, quando eu clicar, ele vai executar essa função. O que essa função faz? Document body, perfeito, está pegando o body do meu documento, que é o meu corpo aqui, ó, esse daqui, e ele vai class list, pegar a lista de classes desse meu body e vai adicionar a classe menu aberto. Ah, beleza. Então, quando eu clico no menu hambúrguer, ele adiciona a classe menu aberto no meu body. E como o meu menu hambúrguer está dentro desse daqui, esse meu seletor vai fazer sentido, ó. Menu hambúrguer, ó, tá dentro ali, ó, do menu aberto. Por quê? O menu aberto vai ser o body. Mesma coisa para cá. O menu fechar tá dentro do menu aberto, que é o body. E mesma coisa aqui no Navlinks. Por isso que a gente coloca no body ou às vezes no próprio HTML, que aí tá sempre lá em cima e aí você consegue formatar direitinho. Perfeito. Então, quando eu clicar no botão hambúrguer, eu adiciono a classe. Quando eu clicar no botão fechar, vai ser a mesma lógica. Eu só mudo para menu. Na verdade, eu não mudo nada. Eu, ao invés de adicionar, eu removo essa classe. E aqui a gente tem um template, um modelo de um menu responsivo. Então, a gente tem aqui, ó, e aqui, no nosso caso, ele vem todo bonitão, chega aqui, ó, e até 360, que é onde a gente tem que deixar responsivo, ó, fica lá, abre, tá tudo certinho. E aqui funcionaria para vários itens aqui. Aqui, ó, funcionaria se você tivesse mais coisas, se você tivesse estilo no da hashtag, se você tivesse, por exemplo, aqui, ó, mesma lógica, tá vendo? Mesma coisa que a gente usa ali no da hashtag. Agora, como é que você deixa isso melhor? Por exemplo, aqui tem mais coisa no seu cabeçalho. Show! Outra coisa que dá para fazer, animar essa transição. Então, eu vou deixar aqui, ó, com 100%. Dá uma olhada no que acontece quando eu clico aqui, ó. Viu o que acontece ali com o menu hambúrguer pro X, ó? Ele anima, tem uma animaçãozinha, que é um detalhe, mas é interessante, é legal. E aí aqui você, ao invés de abrir de um lado para o outro, a gente está abrindo de cima para baixo também, preenchendo aqui ó, o resto da tela. Ele sempre, ó, tá vendo que ele vem depois, ó, pum, mas ele sempre preenche o resto da tela ali também. E aí tem outras coisas, mas aí você vai complicando as coisas dentro dele para mostrar o que você vai querer mostrar. Mas tudo parte dessa nossa base que a gente criou aqui com esse cabeçalho responsivo. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se foi você que mandou o comentário, espero que você tenha curtido bastante, tenha baixado esse arquivo e testado aí da sua casa ou de onde você estiver praticando. Eu espero ter resolvido aí o seu problema, a sua sugestão, a sua curiosidade de resolver isso daí. Então, espero também que tenha deixado like no vídeo, se inscrito no canal e também deixado um comentário me dizendo qual que é o próximo tema. Como vocês estão vendo, a gente vê esses temas nos comentários e grava para vocês. E antes que eu me esqueça, se você chegou até o final, significa que você faz parte das 12% das pessoas que começam a assistir o vídeo e chegam até o final. Sim, só 12% chegam. Então, eu quero que todo mundo que chegou aqui até o final coloque nos comentários hashtag somos 12% para eu saber, sempre tô olhando nos comentários, que você chegou aqui até o final nos 12%. Então, agora sim, espero que tenha gostado. Te vejo numa próxima aula.